Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o filme Música, lançado pelo Prime Video recentemente. O filme chegou no Prime Video no dia 4 de abril, mas eu tive a oportunidade de assistir com um pouquinho de antecedência pra preparar esse conteúdo pra vocês, por isso tá saindo super rápido, então obrigada Prime Video pela parceria de sempre. E aí aqui eu quero compartilhar qual é a sinopse, a ideia do filme, falar um pouquinho sobre ele sem spoilers, e aí depois entrar numa parte com um pouquinho mais de spoilers pra gente conversar sobre a história do filme, que eu tenho algumas coisas que eu quero falar com spoilers, mas eu aviso quando for esse momento. Então se você ainda não assistiu o filme, você pode continuar nesse vídeo e assistir os meus primeiros comentários. Então Música é um filme escrito, concebido e dirigido pelo Rudy Mancuso, que é um ator, produtor, músico, criador de conteúdo. Ele ficou mais conhecido fazendo alguns vídeos de comédia pro Vine, pro falecido Vine, e depois ele foi também pro YouTube, veio também pro YouTube. E ele nasceu em New Jersey, ali no estado de Nova York, né, perto da cidade de Nova York. E ele é filho de um pai italiano e de uma mãe brasileira. Ele fala português fluente, isso sempre fez parte do dia a dia dele mesmo. E aí nesse filme ele decidiu se inspirar na sua própria vida crescendo em Nova York, vindo de uma família brasileira, tendo isso nas suas origens, pra criar essa narrativa, pra criar essa produção. Então em Música a gente vai acompanhar o Rudy, que é o nome do ator, mas também é o nome do personagem. Ele tá na faculdade, ele tá estudando, mas ao mesmo tempo ele quer trabalhar com música. Ele tem o sonho de trabalhar com fantoches, né, de criar espetáculos com fantoches. Ele se apresenta no momento em que o filme começa ali no metrô de New Jersey e ele quer, óbvio, transformar isso em algo maior. Só que o mais legal sobre o Rudy, sobre esse filme de forma geral, é que no filme a gente acompanha o Rudy e ele tem sinestesia, que é essa condição neurológica que faz com que a percepção da pessoa seja diferente do normativo. Existe uma percepção diferente em relação aos sentidos. Então, pro Rudy enquanto personagem, e, de novo, eu entendo que isso veio de inspiração da vida do Rudy ator, ele lida com o mundo ao seu redor diferente. Ele enxerga tudo, na verdade ele ouve tudo através de música. Então ele se distrai com muita facilidade porque ele tá sempre prestando atenção aos sons que estão ao seu redor e todos esses sons viram música na cabeça dele. É como se ele realmente vivesse a vida, traduzisse a vida através de música. Então, eu sinto que o filme Música tem dois propósitos. Falar um pouco sobre a experiência de uma família brasileira, de origem brasileira, vivendo nos Estados Unidos e também trazer essa percepção diferente, trazer essa questão da sinestesia pra exemplificar como algumas pessoas enxergam o mundo. E aí quando a história começa, o Rudy ele namora a Hailey, que é uma gringa. Ela é uma garota da sala dele na faculdade, que é norte-americana, estadunidense. Mas a mãe dele quer que ele encontre uma namorada brasileira. Ela acha que isso vai ser importante pra ele, que vai ser interessante pra ele ter alguém que divida com ele essa tradição brasileira, essa cultura brasileira, essa origem brasileira. Então a mãe dele passa bastante tempo do filme insistindo pra que isso aconteça. E eventualmente o Rudy conhece a Isabela. E aí a gente precisa falar sobre a Isabela. A Isabela é interpretada pela Camila Mendes e cada vez que eu assisto uma nova produção com a Camila Mendes, eu tenho certeza que eu adoro ela, eu acho ela extremamente linda e carismática. E eu sempre fico pensando, meu Deus, se eu gosto tanto dela, eu tenho tanta simpatia por essa atriz, como é que pode eu odiar tanto a Verônica de Riverdale? Peço perdão a todos. A Camila Mendes, ela ficou conhecida pelo seu papel em Riverdale, ela fazia Verônica, e aí ela tá aqui nesse filme e temos algumas curiosidades pra trazer. No filme, a Isabela é brasileira, e a Camila também é brasileira, né? Acho que tanto a personagem quanto a atriz, elas não nasceram no Brasil, mas elas têm origens brasileiras. Então a Isabela no filme comenta sobre a mãe dela ter voltado pro Brasil, ter deixado ela sozinha nos Estados Unidos e como isso é um pouco difícil pra ela. A Camila Mendes também é filha de pais brasileiros. O pai dela é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e a mãe dela é de Brasília. E ela chegou a morar aqui no Brasil por um tempo, quando ela tinha uns 10 anos de idade, por isso ela fala português fluente.
e ela sempre vem pro Brasil visitar a sua família. Eu sei que quem acompanha o trabalho da Camila mais de perto, quem é fã dela, quem assistia Riverdale, talvez já saiba disso, mas também sei que é uma informação que nem todo mundo tem acesso. Eu acho que é muito legal ela ser brasileira e ela tá envolvida nesse projeto. E a outra curiosidade que eu queria trazer pra vocês é que ela e o Rudy, que é o criador do filme, né, estão namorando já há mais de um ano na vida real. Então os dois nasceram nos Estados Unidos, mas eles têm essa origem de famílias brasileiras. E aí eles estão namorando juntos já há bastante tempo e estão juntos também nesse projeto, que é um projeto norte-americano, estadunidense, em parceria com o Prime Video na gringa, que tem como objetivo contar uma história recheada de cultura brasileira. Então a gente vê menções à feijoada, à caipirinha, a gente vê algumas experiências brasileiras de pessoas que se mudaram, né, que migraram para os Estados Unidos. A gente sabe que existem muitos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo também, né? Brasileiros, se você estiver em qualquer lugar e levantar a mão e procurar um brasileiro, você sempre acha. Mas eu achei tudo isso de muito cuidado. Inclusive, a Camila Mendes fez um outro filme pro Prime Video recentemente, sobre o qual eu falei aqui num outro vídeo. Eu também amei esse outro filme, então eu vou deixar o link pro vídeo em que eu falo sobre Upgraded, acho que em português ficou Upgrade, as cores do amor, alguma coisa assim, tá no título do vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui pra vocês assistirem. Uma outra curiosidade muito legal sobre o filme é que o Rudy Mancuso escalou a sua própria mãe na vida real para viver a sua mãe na ficção. Então eles têm essa relação ali que parece muito verossímil em vários momentos, e de fato é, porque essa relação existe fora dali, e a relação dele com a Camila também. Então assim, os dois têm uma química que é até bem absurda, porque eu tava assim, assistindo numa boa. E aí quando eles começam a interagir mais próximos, você vê que tem um desenvolvimento amoroso acontecendo ali, a química é muito clara, ela tá muito nítida o tempo todo, e de novo isso bebe da fonte da vida real, né? O filme me divertiu bastante, ele tem 1h30 de duração, e uma outra coisa muito legal sobre ele também é que ele é um filme muito artístico. Sonoramente falando, então a gente tem uma sonoplastia que é bem artística, porque ela tá trazendo essa questão da sinestesia pra dentro da história, mas a gente também tem uma parte muito artística visualmente falando, porque o Rudy, ele traz... quando eu falo Rudy, às vezes eu tô falando sobre o personagem, às vezes sobre o ator, que também é o diretor e o roteirista, né, criador desse projeto. Mas, enfim, o Rudy, enquanto diretor, ele traz pra história alguns elementos, algumas saídas audiovisuais que são muito interessantes. Então a gente tem momentos em que uma cena muda pra outra, né, então a gente tem essa transição de cenas, e ele faz as transições de formas um pouco artísticas mesmo, então... A gente não tem só um corte seco que passa de uma cena pra outra. A gente vê quase como se o personagem estivesse sendo, na nossa frente, levado de um lugar pro outro. É muito difícil de explicar isso. Eu acho que eu não tenho o vocabulário suficiente pra explicar isso da melhor maneira possível. A gente tem transições artísticas pra várias das cenas, pra quase todas as cenas do filme. E isso também acontece, essa parte mais artística, quando o filme traz momentos de passagem de tempo. Então a passagem do tempo, ela não é mostrada de uma forma mais tradicional, preto no branco, né? A gente tem ali uma imagem visual que vai dando a entender a passagem no tempo, mas de uma forma mais elaborada, mais visualmente interessante, diferente e artística mesmo. Então assim, é um filme que eu acho que vale a pena ver, porque ele tem esses dois protagonistas, né, o Rudy e a Isabela, que no caso é a Camila Mendes, tendo essa química, tem essas referências à cultura brasileira, traz elementos visuais muito interessantes e tem uma boa história sendo contada. No fim das contas, eu acho que essa é uma história sobre um jovem nos seus 20 e poucos anos tentando descobrir quem ele quer ser na vida, e ele tem essa paixão pela arte, pela música, e isso aparece e tá representado em cada canto desse filme. É isso que eu tinha pra dizer, sem spoilers, sobre o longa. Assista a música, eu acho que vale a pena. O final, eu gostaria de ter visto algumas coisas diferentes acontecendo, mas era uma expectativa minha. Eu acho que o filme funciona bem, e ele tem um bom começo, um bom meio, um bom final. Ele é absurdo e engraçado em alguns momentos, mas ele traz uma história bem bonita pra gente assistir. Vamos agora conversar com spoilers, porque eu quero comentar algumas coisas específicas que acontecem ao longo do filme. Começando pela relação do Rudy com a mãe dele, né? Eu acho que assim, o filme tenta dizer, é assim que relações entre mães e filhos / filhas brasileiros funciona. E eu acho que nem sempre é assim. Acho que a mãe do Rudy passa do ponto
em muitos momentos. Aquela cena é muito engraçada e muito absurda dele na casa deles, né, no sofá, conversando com uma garota que a mãe dele trouxe, a garota tentando ali se aproximar dele e a mãe na frente assistindo, né? Então eu acho que o filme, ele amplifica isso, né? Existe uma hipérbole dessa dinâmica de famílias brasileiras que a história tenta trazer pra gente. Então a mãe dele, em alguns momentos, extremamente absurda nas suas atitudes e falas. A cena do Rudy visitando ali a família da Hailey, impecável, várias camadas, justamente de como pessoas estadunidenses por vezes veem imigrantes, né, veem a América Latina de forma geral, aquela cena deles achando que ele fala espanhol porque ele é do Brasil e achando que ele e a funcionária deles vão ter algo em comum por serem latino-americanos. Impecável, muito boa, muito bem colocada. Gosto também de tudo que o filme traz sobre a parte da imigração mesmo de brasileiros para os Estados Unidos. Esse não é o foco 100%, né, a parte da imigração, mas é muito legal como isso aparece nas entrelinhas, como fica claro que a mãe do Rudy sofria nas mãos do pai dele. Acho que é isso que o filme diz pra gente, né? Mesmo aparecendo em uma ou duas cenas, ele só vendo de longe a mãe sendo agredida ali de certa forma. E aí fica subentendido que é por isso que ela imigra então para os Estados Unidos sem saber falar inglês, sem conhecer ninguém. E aí ela encontra uma comunidade em New Jersey e ela se estabelece por ali, cria o filho ali. Gosto da discussão que a Isabela, enquanto personagem, também traz pra história de que nem sempre todo mundo tem sonhos gigantes. Às vezes as pessoas estão felizes onde elas estão e elas querem se encontrar ali, né? Porque ela é essa garota que trabalha numa loja de peixes, num mercado de peixes, e ela não se vê saindo de New Jersey, como o Rudy se vê indo pra Nova York. Ela quer ficar por ali, ela não quer fazer isso exatamente pro resto da vida, mas aquele lugar é a casa dela, ainda que ela seja meio que sozinha, porque a mãe dela abandonou ela, voltou pro Brasil por causa de um homem, largou ela sozinha nos Estados Unidos. Então ela também tem essa profundidade, ela também traz essas questões. Eu gosto muito da dinâmica dos dois, eu acho que o Rudy e a Camila Mendes têm uma química absurda, não é à toa que eles estão namorando na vida real, achei fofíssimo. E fiquei triste de não ver os dois juntos oficialmente no final. Eu acho que o final ele fica em aberto, porque a gente vê uma passagem de tempo, a gente vê o Rudy sendo bem sucedido no seu espetáculo de fantoches. Isso é muito legal, porque nem sempre as pessoas conseguem realizar sonhos artísticos, ainda mais quando a gente tá falando de Nova York / New Jersey, porque é muito perto mesmo, mas porque todas as pessoas de Nova York sonham em vencer na arte, na música, no entretenimento de forma geral. Então é interessante ver ele conseguindo, eu acho que traz uma mensagem positiva diante disso, ainda mais porque ele é um cara que nasceu ali em New Jersey, que tem essa origem latina, brasileira, e que conseguiu também encontrar o seu espaço, fazendo as suas coisas e estreando um filme agora através do Prime Video. Muito legal ele ter vencido isso. E aí o filme meio que acaba com ele recebendo o jantar dele ali depois de uma apresentação da peça, e tem a mesma carinha que a Isabela fez pra ele no primeiro peixe que ele comprou, né? E aí quando ele abre tem uma mensagem dela. Então, fica em aberto. Eu gosto de acreditar que os dois se encontraram e, enfim, estavam em momentos diferentes da vida, porque quando eles terminam, ela fala, a gente só não tá funcionando agora, quem sabe, né? Depois, em outro momento, em outra circunstância, você precisa descobrir o que você quer, quem você é na sua vida. E aí eu acho que no meu final, eles ficaram juntos. Mas eu queria ter visto isso só porque a gente tá acostumado mesmo em ver finais felizes pra comédias românticas, ainda que essa não seja uma comédia romântica, né? Acho que o filme ele não é exatamente isso, ele traz um pouco disso, mas ele não é exatamente isso. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dos meus comentários, me contem o que é que vocês acharam desse filme nos comentários desse vídeo aqui, deixem um joinha, se inscrevam no canal, e eu também vou deixar linkado aqui do lado um outro vídeo onde eu falo sobre uma das minhas séries favoritas, que se passa em Nova York, que também traz algumas das discussões que aparecem aqui em Música, apesar de completamente diferente, né? Mas sobre essa ideia de você ter 20 e tantos anos e tentar encontrar o seu lugar no mundo. É uma série mais para garotas, mas é livre. Eu falo que é para garotas porque conta a história de 3 garotas, né? Essa série é The Bold Type, eu amo. E ela está disponível também no Prime Video, então eu vou deixar aqui do lado para vocês poderem assistir. Obrigada por terem me assistido até o final, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!